O jogador Maurício de Souza foi vítima de cancelamento, na sua opinião, Fred? Rafael, acho que não tem outra palavra para ser utilizada aí não. Foi sim vítima do cancelamento, um cancelamento vil, uma perseguição aos seus valores. Infelizmente, pessoas, como eu disse aqui no outro programa, né, eu acredito que hoje a militância LGBT é o grupo político mais poderoso no Brasil. Eles têm influência no meio midiático, eles têm influência nas redações de jornais, eles têm influência no meio cultural, no meio acadêmico e, principalmente, eles têm muita influência no departamento de marketing dessas empresas, né? Então, por que o Maurício Souza, por que ele foi demitido do seu time de vôlei? Justamente porque ele emitiu uma opinião que vai contra o modus pensante, né? Que vai contra o pensamento e a imposição de pensamento que a militância LGBT tenta impor para o cidadão. A única coisa que ele fez foi pegar uma foto de uma revista em quadrinhos, onde tinha a foto de dois homens se beijando, uma revista destinada a crianças, e falar, olha, não concordo com isso aqui. Ele não impediu um gay de ter emprego, ele não disse que a gente tem que matar LGBTs, a gente não disse que a gente tem que segregar LGBTs, impedir LGBT de ter acesso ao hospital, impedir LGBT de sair na rua. Ele falou, eu não concordo com isso aqui. E o que aconteceu com ele? Ele sofreu todo tipo de ataque, todo tipo de cancelamento que disseram que ele estava fazendo com o LGBT. Então, tiraram o emprego dele, agora querem colocar ele na cadeia, ou seja, querem dissociar ele da condição de cidadão. Se você ousar enfrentar, se você ousar não é nem enfrentar, se você ousar não concordar com o discurso que a militância LGBT preparou para você, hoje em dia você está acabado. E esse foi o exemplo do que aconteceu com o Maurício Souza. Infelizmente, é extremamente difícil reverter isso. Eles são minoria, a verdade é essa, e aqui eu sempre faço a distinção, eu faço a distinção entre militância e indivíduo LGBT. Então, quem é o responsável por essa perseguição é a militância, não é o indivíduo. O indivíduo LGBT, muitos deles não concordam nem um pouco com essas atitudes da militância. Mas a militância, infelizmente, ela tem muita força, tem força nos departamentos de marketing, foram lá, constrangeram as empresas, né, a Fiat, a Gerdau, a pressionar o grupo, para pressionar o clube para demitir o Maurício. Resultado disso, o que foi? O Maurício viu suas redes sociais explodirem, ele foi de 200 mil para 1.500.000 seguidores, enquanto a Fiat foi extremamente atacada, porque as pessoas perceberam que ela estava fazendo, sim, uma censura de pensamento, uma censura a uma simples opinião. E num país onde você faz censura a uma simples opinião, não é um país livre, e você está vivendo, sim, refém de um movimento político muito poderoso, que nesse caso é a militância LGBT. Sei. Né? Hoje está na moda essa ideia de liberdade de expressão, que ela seja um salvo-conduto para as pessoas poderem expressar o que quiser. Sei. Acima do bom senso e do respeito à lei. Ele tem que respeitar a lei. Hoje existe a criminalização da homofobia, da LGBTfobia. E o que ele fez, a crítica que ele fez, de forma, pode até parecer que seja velada, colocar uma maquiagem ali para tentar confundir as pessoas, o que ele fez foi crime. Ai, que burro, dá zero pra ele. E não é só a militância LGBT que está cobrando. Não é a militância LGBT que foi lá e pressionou empresas. Empresas que foram atrás do time de futebol para cancelar, porque empresa nenhuma quer estar envolvida, gente, em situação de crime de homofobia ou de LGBTfobia. Então, o que aconteceu com ele é o cancelamento, nada mais é culpa do que ele falou. E é crime, sim. Está querendo maquiar, colocar como se fosse um salvo-conduto, que ele tem liberdade de expressão. Temos liberdade de expressão até onde existe um limite para tudo. Quer dizer, às vezes não. Mas infelizmente esse posicionamento, e mais uma vez a gente retorna ao que a gente falou no programa passado, onde o STF determinou que homofobia e racismo se equiparam, sem antes definir o que é homofobia. Então a homofobia, hoje em dia, ela é o quê? O que a militância LGBT decida que seja homofobia. Por exemplo, o Lula chamar a cidade de Pelotas de exportadora de viado, não é homofobia. O Lula não vai ser cancelado pela militância LGBT nunca na vida. É verdade. Provavelmente você vai ver muito militante LGBT beijando a mão do Lula. Agora, o Maurício Souza mostrar um desenho e falar que ele não concorda com aquilo, e ele não fez nenhum tipo de segregação ou discriminação. Ele disse que ele não concorda, você não concorda, é o problema dele. Ele não compra revista, não dá a revista para o filho dele, não dá a revista para os amigos do filho dele, mas é problema dele. É verdade. Fred, deixa eu pegar esse ponto, porque o Daniel, ele é do Partido dos Trabalhadores. O que o Lula, essa declaração do Lula, ela foi homofóbica? Sim, eu estou tentando relembrar a declaração, mas mesmo assim, dada uma declaração, você pode voltar atrás e reconhecer o erro. Sei. O Maurício, em momento algum, quis reconhecer o erro. Eu quero perguntar para você de maneira clara e objetiva. O Lula foi homofóbico
naquela declaração? Existe dois tipos de petista. Existe o petista sem memória e existe o petista retardado. O conceito é o seguinte, a pessoa que está tentando acolher os LGBTs, ele procura melhorar. Às vezes pode cometer uma falha aqui ou acolá numa Vou fazer uma fala. pergunta essa bem não é a direta. definição Eu de tô fazendo crime, uma pergunta não, bem Daniel. direta. Ele foi homofóbico nessa declaração? Existe o petista sem memória e existe o petista retardado. Eu não conheço a declaração, eu queria ter Mas conhecimento vamos lá da então. Ele declaração disse pra- que a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, exporta viados. Essa declaração é homofóbica? É homofóbica. Lula foi homofóbico? É homofóbica, sim. E ele deve ter corrigido, provavelmente. Não, mas não é porque a correção, isso é militância crime. que existe no Partido dos Trabalhadores, que é o partido que eu trabalho, que eu milito, perdão, tem um setorial e uma secretaria que busca compreender, junto com o partido, que os problemas da sociedade também estão dentro do partido. Homofobia existe em todos os partidos, no PT também existe. Mas a gente procura instruir, conversar, dialogar para que isso não ocorra. O presidente Lula, o Obama, quem quer que seja, pode cometer homofobia, mas vai ter que pagar pelas suas falas, pedir Mas o desculpa, Lula não pagou. reconhecer que O Lula não errou. pagou. Quantas vezes a gente não erra e reconhece? Não, O mas fato tá- de não reconhecer é que gera ainda mais o cancelamento da Peraí, pessoa. mas se é crime o fato dele reconhecer que errou, coisa que, aliás, ele nunca fez, e eu nunca vi nenhum membro do PT o criticar publicamente, principalmente os membros mais importantes, nunca vi nenhum membro do PT criticar o Lula publicamente por sua declaração sobre Pelotas, o simples fato dele reconhecer que errou não extingue o crime. É verdade. Se eu matar uma pessoa e falar, opa, errei. Não, eu Mais vou um ser preso. detalhe aqui. Lula chamou feministas do PT de mulheres do grelo duro. Essa declaração é homofóbica? Lembra, esse aí é o petista fraco de memória. Foi Eu recente, não hein? reconheço a declaração, a Mas fonte você da declaração. acredita em mim? Você não Se conhece for uma nada, declaração Daniel. com a Você não fonte conhece as declarações do cara mais importante do seu confiável, partido. é uma declaração. Homofóbica. Sim. Lula, então, foi homofóbico nessas duas Se a declaração declarações. misógina, na verdade, se a não declaração homofóbica, né? existir mesmo, eu Não, não conheço existe. a fonte. Você pode acreditar no jornalista que vos fala. Essa declaração Totalmente existe, errado. existiu. Foi ele que falou. Olha. Existe áudio a respeito disso. Foi homofóbica? Se existe, com certeza, mas é o que eu estou falando. Ele com Mas você cer- acredita em mim? Acredito. Aham, sei. Tentando Então existe. que a fonte for Existe. segura. A Eu não- fonte, não vi essa o declaração. Globo, o UOL, a Folha de São Paulo, todos os grandes veículos de comunicação reproduziram essa fala, né? Então, estou te citando aqui todas essas fontes também. Mas vamos lá, então. Foi homofóbica, então, a declaração? Sim, tem Ok. muitas falas que são Então, vamos homofóbicas lá. e precisa Vamos de... para o outro lado. Bolsonaro é preconceituoso, na sua Não, opinião? de forma Ele é alguma. homofóbico, na sua opinião? Não, olha, em suas declarações? de forma alguma. O que eu contesto aqui? O duplo pensar e o duplo posicionamento da esquerda em relação às posições. Então, por exemplo, se o Maurício Souza foi homofóbico, como todo mundo colocou ele assim, toda a imprensa colocou ele assim, inclusive se você olhar as matérias da grande mídia, você vê que o crime ali já está configurado. Sem nenhuma pena, sem nenhuma determinação, sem nenhuma condenação, eles falam, por declarações homofóbicas, Maurício Souza foi expulso. Peraí, quem definiu que a declaração é homofóbica a não ser a militância LGBT, que aparentemente tem a prerrogativa para isso, é a única que tem a prerrogativa na sociedade? Ninguém. É que a declaração dele não foi homofóbica. A mesma forma que essa fala do Lula sobre Pelotas, falando que Pelotas é exportador de viado, foi feita num contexto de piada. O cara está lá nos bastidores arrumando. Eu não acho que o Lula tem que ir para a cadeia para isso. Isso realmente foi uma piada dele. O que eu estou criticando aqui é que essa fala do Lula é 1 milhão de vezes mais grave do que o posicionamento do Maurício. E mesmo assim, quem a esquerda quer cancelar é justamente o Maurício. Então esse duplo pensar ele não pode existir. Você não pode tratar seus inimigos de um jeito e seus adversários de outro. E assim, eu não conheço o Daniel pessoalmente, parece que é uma pessoa de boas intenções, mas Daniel, realmente, você está no partido errado, cara. Por todos os padrões que a esquerda adota, o líder maior do seu partido, o Lula, ele é homofóbico, ele é misógino, ele é preconceituoso. E não só isso, durante os anos de governo do PT, como a gente trouxe aqui no último programa, o número de homossexuais e de LGBTs mortos triplicou. O número de LGBTs mortos só caiu no governo Bolsonaro, 22% no primeiro ano, 26% no segundo. Então, assim, por mais que você tenha a boa intenção, eu acho que você realmente está no partido errado. É verdade. E a esquerda, em geral, eles não atuam
para proteger aquelas militâncias, eles atuam para utilizar aquelas militâncias como seus braços políticos. E é justamente aí que entra a cultura do cancelamento. Porque a cultura do cancelamento ela é utilizada para a militância como dominação social. A partir de agora, o seu adversário, aquele que pode te criticar, que pode falar que você está errado nas suas coisas, ele tem que ficar o tempo inteiro com medo de responder por homofobia, que equivale ao racismo, que é um crime imprescritível. Então, esse é o poder que a militância LGBT, militância racial e o feminismo, de certa forma, também tem sobre a população brasileira. Você não pode, você não está autorizado a discordar desses movimentos, por mais hipócritas que eles sejam, em relação à forma como eles se comportam com os amigos deles. Não só o Lula chamou a cidade de Pelotas portadora de viado e nunca foi punido ou repreendido, como o ator José de Abreu cuspiu na cara de uma mulher que estava jantando. E você nunca viu nenhum daqueles lacradores da Globo criticar ele por isso. Ele manteve o emprego dele na Globo. Por que o Maurício Souza não manteve o emprego dele por uma simples crítica, onde ele não cuspiu na cara de ninguém, não discriminou ninguém, não disse que ninguém tinha que perder o emprego, simplesmente disse que não concorda? Para mim, é isso aí, é onde a cultura do cancelamento... Agora eu vou falar do petista retardado. Petista retardado é aquele que você explica, fala, mostra, e mesmo assim ele é tão retardado que ele não entende. Aí como é que você vai discutir com um cara desse? Seria como uma abelha tentar explicar para uma mosca que mel é melhor do que bosta. Tu erra, cara. Pra mim, isso é onde ela erra. Falar que não sofreu crítica, sofre sim, gente. Vamos ser leviano de colocar Mas aqui... Mas não críticas que destroem a carreira dele, não críticas que destroem a vida dele, como destruíram a vida do Maurício. Ou de direita, sofre crítica sim. Não, mas não a destrói, crítica, nada, no ponto do debate, que é o cancelamento, todos vão sofrer consequências pelas suas falas, que eu falei lá no início. Nem todos. Entenderam? Lula não sofreu consequências. E outra questão, e agora procurar corrigir, procurar rever, procurar se desculpar com a sociedade de uma fala errônea. Você não tem que se desculpar por uma opinião. Bolsonaro fala maricas. E em momento algum ele pede desculpa pelo que ele falou. Não tem que pedir. E aí você fala que ele não é preconceituoso. Sim, ele teve uma fala preconceituosa, diferente de ação preconceituosa. O que é que vocês querem colocar? O Lula é homofóbico? Não, foi uma fala infeliz. Mas o governo dele matou LGBTs. Isso para mim é o maior exemplo de preconceito. E o Bolsonaro não se desculpa. Ele não se desculpa. Mas ele comete os erros. Maricas é um dos que eu estou colocando aqui, que todo mundo sabe que tem vários preconceitos. E o Bolsonaro criticou homossexuais que se beijam em público. Ele disse que isso não pode acontecer. Criticou o exagero, né? Na minha opinião, na verdade, isso aí ele está errado. Mas, de qualquer forma, não é uma atuação dele, não é uma política pública do governo Bolsonaro de impedir homossexuais que se beijem em público. Está então, errado e não se desculpa e é preconceituoso nos seus atos. Eu não acho que seja preconceituoso. E mesmo assim, se for do certo termo preconceituoso, é mais uma subjetividade de quem está escutando. Por exemplo, eu já vi muito LGBT dizer que as falas do Bolsonaro não são preconceituosas. Já vi muito militante dizer que são. Então, você precisa realmente definir em lei e não equiparar o racismo, como o STF fez, e largar para a subjetividade do magistrado depois, decidir o que é preconceituoso ou não. E não só isso, a subjetividade do magistrado geralmente é quando já está lá na fase de julgamento do crime. Hoje em dia a gente tem a subjetividade da militância LGBT, e é justamente por isso que o José de Abreu não sofreu nenhuma reprimenda por cuspir no rosto de uma mulher, e o próprio Ciro Gomes também, que na verdade o Ciro Gomes é até atacado porque ele não é muito alinhado ao PT, mas o Ciro Gomes chamou um vereador no Rio de Janeiro de capitão do mato. E ele não foi atacado pela maioria da esquerda, não foi cancelado pela esquerda como racista. Imagina o Bolsonaro chamando alguém de capitão do mato. E o Bolsonaro, assim, a questão dele é muito mais, assim, de um traço de personalidade, de humor, assim, do que uma pessoa efetivamente racista, uma pessoa efetivamente homofóbica. Há homossexuais que frequentam a casa dele, ele tem muitos amigos negros, as políticas dele estão salvando a vida, tanto dos negros quanto dos LGBTs. Então, assim, entre um presidente que fala bonitinho, entre um presidente que faz questão de ser lacrador o tempo inteiro, mas triplica o número de LGBTs mortos, e um presidente que supostamente está o tempo inteiro falando frases preconceituosas, mas salva a vida de LGBTs, eu fico com a segunda opção. Muito bem. A questão da cultura do cancelamento é como ela é utilizada como arma, como essa bomba atômica social, onde você vai destruir a pessoa, onde você vai pegar aquela pessoa e falar, você não pode, você não tem mais o direito de existir por causa disso aqui que você cometeu. E muitas vezes não é um crime, às vezes é opinião, e nesse caso do Maurício, é a opinião da militância LGBT de que ele cometeu um crime. Então você tirou o emprego dele, impediu que ele tivesse contratos, impediu que ele fosse convocado para a seleção e tentaram cancelar ele nas redes sociais, só que o tiro saiu pela culatra.
Quando a Fiat foi lá e pôs a pressão para que o Maurício fosse retirado, a Fiat sofreu críticas, porque a população percebeu que era uma empresa gigantesca se voltando contra uma pessoa que tinha dado uma opinião que não tinha nada de homofobia ali, e as redes dele foram de 200 mil para 1.500.000 pessoas, 1.500.000 seguidores. Então, Fiat, parabéns, o seu departamento de marketing que deu essa ideia para vocês aí, são 1.200.000 pessoas que passaram a seguir o Maurício que nunca mais vão comprar carros Fiat. E esse é o perigo da cultura do cancelamento, inclusive para as empresas, porque elas tendem a tentar abraçar uma perspectiva lacradora, não gosto dessa palavra, mas vou utilizar essa perspectiva lacradora de observação da sociedade. Elas tentam abraçar isso para elas ganharem pontos no ranking de consciência social, e elas acabam prejudicando as próprias empresas. Então, a gente tem que analisar as coisas, a solução, mais uma vez, a gente tem que identificar o problema correto para dar a solução correta. E não é simplesmente fazer cancelando pessoas, dizer que a opinião do Maurício mata pessoas, porque não mata. Aquilo lá é a opinião dele. O que mata pessoas comprovadamente são governos de esquerda. O que mata LGBTs comprovadamente são governos de esquerda, e esses dados estão aqui, não deixam mentir. Discordo totalmente. Que você fala que governo de esquerda mata LGBT. Mata, cara. No governo Lula, foi o governo que iniciou políticas públicas para combater a homofobia. Foi o governo que colocou os LGBTs também nos espaços de poder para poder falar. Mas não deu salvou a vida oportunidade, debateu sobre temas, não avançou no Congresso Nacional justamente porque temos um Quantos Congresso Nacional homossexuais preconceituoso. No governo Dilma, teve uma secretaria, né, que foi comandada pela Similara, que é uma transexual de São Paulo, né, que tentou buscar políticas públicas. Nesse período, estava também Fernando Haddad fazendo um programa em São Paulo para ajudar as transexuais na questão da área de estudo, conseguir o transcidadania, que foi feito em São Paulo, a política pública que deu certo, tirou muitas trans da situação de violência de rua, porque muitas trans não querem estar nessa situação, vão viver essa situação de rua, porque não tem outras condições, não tem oportunidade de estudo. E no governo do PT, por exemplo, em São Paulo, olhou por esse lado, que é muito vulnerável da pauta LGBTQIA+. Olha, eu acho que essa questão eu não faço essa crítica ao PT também, não. Não acho que você tem que tentar diversificar o seu portfólio ali, porque muitas vezes, talvez, um militante LGBT lá não vai fazer pelos LGBTs o que uma pessoa que não é LGBT faria. Você tem que colocar a pessoa lá pela competência. Então, não é uma crítica que eu pretendo fazer ao PT, assim como eu não pretendo fazer ao Bolsonaro. Mas a questão, tá, o Daniel trouxe mais uma vez, o PT fez isso, isso e isso, mas no fim das contas, as políticas públicas e as políticas de falta de segurança do PT, né? A gente viu que em 2014 o recorde do Brasil, da história brasileira de recorde de homicídios, foi em 2014, no auge do governo Dilma. E principalmente quando ela estava buscando a reeleição. Nessa questão do combate então, assim, a violência, só para concluir, mas a violência, quando você abre mão do combate à violência em nome de talvez, assim, políticas públicas de segurança mais frouxas para tentar reintegrar o criminoso à sociedade, o que você acaba conseguindo não é só que pessoas, digamos assim, que estão no padrão da sociedade morram, mas as pessoas também que a esquerda encara como aquelas pessoas que precisam de uma militância para protegê-las. Então, foi justamente por isso que durante os governos petistas, o número de LGBTs mortos cresceu, o número de negros mortos cresceu, o número de mulheres mortas cresceu, o número de mulheres negras cresceu 54% em 10 anos, entre 2015, em 2005 e 2015 nos governos petistas. Então, isso é um absurdo e mostra que as políticas de esquerda realmente não funcionam para proteger aquelas minorias. A questão que eu queria falar, por exemplo, do governo Bolsonaro, você fala que ele resolve os problemas. No Ministério do Desenvolvimento Humano, que deveria ser, que é o da Damares, o Ministério da Mulher, que também está lá dentro, a estrutura LGBT. Existe a estrutura, existe cargos, existe tudo, mas não é aplicado política pública. Você vai lá ver, tá salvando a vida o dinheiro é destinado, está no orçamento e não é aplicado. Da onde você tira a ideia de que o governo Bolsonaro protege os LGBT? Porque a queda de mortes. Eu prefiro continuar vivo do que ter políticas públicas. Se eu fosse LGBT, eu ia preferir continuar vivo do que ter políticas públicas dizendo que eu sou perseguido pelos héteros. Isso é óbvio, é daí que eu tiro que ele está protegendo. A questão também, nós estamos num contexto de pandemia e esses dados recentes 2019 não tinha pandemia. Anos 2019 não tinha pandemia. Queda de 22% em 2019. 2019 não tinha pandemia. Muita violência não tem volta em cima disso, cara. Muita violência não é denunciada. Eu respeito sua boa intenção, mas não tem volta em cima disso. O governo Bolsonaro, nos 2 primeiros anos, reduziu de forma drástica o número de LGBTs mortos, coisa que o governo do PT triplicou, cara. Triplicou. Sérgio Reis foi cancelado? Não, o Sérgio Reis foi vítima de um Estado autoritário implementado pela elite do judiciário, né?
Não é uma questão de cancelamento, isso aí são pessoas que têm muito poder, poder excessivo. A gente viu que os ministros da STF têm um poder muito maior do que a gente podia imaginar, e eles só não exerciam esse poder porque antigamente, obviamente, os presidentes que estavam lá não os incomodavam, né? Mas depois que entra um presidente lá que incomoda o status quo do sistema, aí a gente viu que realmente você não está autorizado a se posicionar de acordo com seus valores, não está autorizado a ser um apoiador do presidente Bolsonaro. O Sérgio Reis não foi cancelado, ele foi um perseguido político. Não Sérgio é Reis questão foi só de cancelado? ser apoiador do Bolsonaro. É a questão do ataque ao STF, às instituições democráticas. Isso aí é grave, é crime. Todo mundo sabe muito bem. E aí a sociedade está de olho em quem priva pela democracia. O MST invadiu o Ministério da Economia. O MST invadiu o Congresso. Quem tem autonomia para discutir Você o que, tá que vai entendendo a acontecer diferença? com o STF Não, ou olha, não? mais uma vez a diferença. No É o tratamento. Congresso Nacional. Não, Daniel, tá errado. Ai, que burrinho! Numa possibilidade de chamar, por exemplo, Tá uma errado. Constituição para mudar a estrutura, aí sim nós temos que debater, falar como que a gente quer, se posicionar. Mas num conceito que já está tudo pronto, a Constituição está aí, nós temos o dever de respeitar a Constituição e não vamos lá. atacar as instituições. Vamos falar das instituições, então. O Sérgio Reis solicitou uma greve de caminhoneiros, pediu uma greve de caminhoneiros como pré-requisito para que os ministros do Supremo Tribunal sofressem impeachment. Ok? Atacou a instituição. Se esse é o padrão de ataque às instituições, MST invadiu e pichou o Ministério da Economia. MST invadiu e pichou o Congresso. Artistas de esquerda fizeram uma demonstração onde eles jogam bola com a cabeça do presidente. Então, se a gente vai estabelecer que você pediu impeachment de ministro e ataque à democracia, o que é jogar bola com a cabeça do presidente? Ataque Ataque à democracia também? Por que essas pessoas não estão presas? Meu querido, ninguém falou que vai derrubar ou matar o presidente. Não é, mas você está jogando bola com a cabeça dele, qual que é a mensagem que você está passando? Não tem nada a ver, tá errado, Daniel, tá totalmente errado. errado. Você sabe que tá errado, você, Daniel, porque infelizmente quando você sabe. convoca o povo para derrubar a instituição, fala, vamos derrubar o STF, isso aqui não está correto. Quantas vezes já fizeram isso com o Bolsonaro? Ele não só foi perseguido, ele foi esfaqueado por um militante de esquerda. Toda essa narrativa de ódio que a esquerda vem perpetrando contra o Bolsonaro durante toda aquela campanha, culminou com ele sendo esfaqueado por um militante de esquerda. E agora, a mesma forma se transfere para os seus apoiadores. Então, há essa perseguição hoje em dia, e mais uma vez o duplo pensar, a subjetividade. Para os meus amigos, o rigor da lei. Para os meus amigos, os benefícios. Para os meus inimigos, o rigor da lei. Então, se a gente acha que você pedir a destituição de ministro do STF é um ataque à democracia, se você está jogando bola com a cabeça do presidente, é mais que um ataque à democracia. Você já solapou a democracia e você está utilizando a sua mentirosa, a sua falsa defesa da democracia para perseguir seus adversários políticos. Não, de forma alguma, gente. Nós estamos falando de STF, eu não estou falando de adversário político, não. Nós estamos falando de STF, ele convocou as pessoas para manter o Bolsonaro e para quê? Para destituir ministro do STF. É ataque à instituição claramente, aquela questão que está virando modinha agora. A instituição da presidência da República. A liberdade de expressão, eu posso falar o que quer e atacar o que quiser. A instituição, mais do que a instituição da presidência da República é atacada, mais do que o MST invadiu o Congresso, não tem, pessoal, não tem onde escapar por isso. Se você trata seus inimigos de um jeito com rigor da lei, você tem que dar o mesmo rigor da lei para os seus amigos. Agora eu vou falar do petista retardado. Petista retardado é aquele que você explica, fala, mostra, e mesmo assim ele é tão retardado que ele não entende. Aí como é que você vai discutir com um cara desse? Seria como uma abelha tentar explicar para uma mosca que mel é melhor do que bosta. Não tem jeito, a mosca não vai entender que o mel é melhor do que a bosta. Ela vai viver na bosta. Assim é o petista retardado. Bicha. É isso aí. So fine, wanna make you mine, but you always got your mind. And we wasting on our time like